Você já percebeu que algumas crianças conseguem decorar o nome de dezenas de jogadores, mas têm dificuldades de lembrar os nomes de alguns personagens da Bíblia? Elas sabem o nome dos jogadores, o escudo dos times, acompanham os campeonatos, assistem os vídeos, decoram músicas e passam horas falando sobre os assuntos que despertam o interesse delas. E isso me fez pensar em uma coisa. Se o mundo consegue prender a atenção das crianças com tanta facilidade, por que nós, muitas vezes, insistimos em ensinar sempre da mesma forma? Não me entenda mal, a mensagem nunca muda. A palavra de Deus continua sendo perfeita, poderosa e suficiente. Mas a forma como apresentamos essa mensagem pode fazer toda a diferença. E Jesus fazia isso o tempo todo. Ele observava aquilo que fazia parte da vida das pessoas e usava exemplos do dia para ensinar verdades eternas para as pessoas. Falava sobre sementes para agricultores, falava sobre peixes para pescadores, falava sobre ovelhas para pastores. Ele transformava coisas comuns para falar sobre o reino de Deus. E tem uma grande oportunidade passando por você agora. E eu não vou deixar que você perca essa grande oportunidade, que é a Copa. Sim, você pode usar a Copa para despertar o interesse das crianças e compartilhar com elas verdades bíblicas poderosas. Bom, eu me chamo Stephanie Braga, sou pedagoga e sirvo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. E hoje eu quero te convidar para, junto comigo, embarcar nesse trem da oportunidade que é a Copa, para ensinar verdades bíblicas poderosas para as crianças. Eu vou compartilhar com você uma lição que eu fiz com muito carinho, que se chama As Regras do Jogo. Essa lição faz parte do PEC. E talvez você esteja pensando agora, como assim usar a Copa dentro da igreja para ensinar as crianças? Não posso fazer isso. É exatamente o que você precisa fazer. O que você acha que as crianças estão falando no intervalo da escola? O que você acha que as crianças estão ouvindo aonde elas passam? O assunto do momento é a Copa. E você precisa entrar nesse assunto com a verdade bíblica, com a palavra. Você pode usar isso que está sendo tão comum agora, esse assunto tão comum que é a Copa, para ensinar a Bíblia. Então, sim, você vai usar a Copa para ministrar às crianças. E para começar, você vai apresentar um troféu. Nesse troféu, você tem um versículo bíblico. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Salmos 108, 13. Nós vamos entrar em campo com a verdade bíblica. E a Bíblia diz que com Deus do nosso lado, nós vamos vencer. Não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa contra quem estejamos jogando, lutando, nós venceremos, porque Deus está do nosso lado. E para incentivar a memorização das crianças, para fazer com que as crianças saiam da lição, saiam ali do Domingo Kids, entendendo este versículo, você pode fazer brincadeiras para memorização. Primeiro, você vai ler esse versículo com as crianças e eu tenho aqui algumas medalhas para incentivar as crianças a recitar, a falar esse versículo várias vezes. Porque eu não sei se você sabe, mas a repetição é uma ótima ferramenta que ajuda o nosso cérebro a guardar informações, a reter informações. Quanto mais nós repetimos algo, mais o nosso cérebro aprende e acomoda essa informação. Por isso é importante que você faça os desafios da memorização com as crianças, para que elas possam falar o versículo várias vezes e assim ajudar o cérebro a guardar este versículo aqui, para que quando o versículo estiver guardado aqui na nossa mente, ele desça para o coração e se torne um escudo para os dias maus. E são 4 medalhas para você poder fazer a brincadeira da memorização com as crianças. Como você pode fazer? Você pode apresentar as medalhas e só falar com as crianças. Olha, agora vamos falar o versículo pulando. Assim que todas as crianças falarem o versículo pulando, você mostra para elas que nós ganhamos uma medalha. E assim parte para a próxima medalha até
que vocês completem as 4 medalhas. Mas o que você também pode fazer? Você pode dividir as crianças em alguns grupos e fazer o desafio da memorização em grupo. Cada grupo vai ganhar uma medalha. As medalhas podem estar escondidas ou de cabeça para baixo e cada grupo vem e pega a sua medalha e precisa falar o versículo dessa forma como está sendo proposto. Então, por exemplo, o grupo 1 veio e pegou a medalha dançando. Então, eles precisam criar ali uma dança e falar o versículo. E assim por diante. Essa é uma brincadeira muito legal para que as crianças possam falar o versículo. No momento da história, você vai apresentar alguns elementos ali da Copa, do jogo de futebol, para as crianças poderem fazer correlação com aquilo que já é comum, aquilo que elas já veem no campo de futebol, com aquilo que a Bíblia ensina. Esse é o livro As Regras do Jogo e eu vou compartilhar com você aqui de uma forma bem breve, mas é claro que quem tem acesso ao PEC tem uma videoaula onde eu explico cada etapa de ensino e eu vou deixar o link do PEC na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário para que eu e você possamos juntinhas usar a Copa para ensinar verdades bíblicas poderosas. Esse é o livro As Regras do Jogo. Então vamos lá? Nós temos aqui o campo de futebol. O campo de futebol, ele representa para nós o mundo. O mundo é o nosso campo de futebol. Nós temos também a bola, que todo jogo de futebol precisa ter a bola. Não tem como existir um jogo de futebol que não tenha a bola. E a bola, para nós, na Bíblia, representa o Evangelho. Nós precisamos estar o tempo todo levando o Evangelho para todos os lugares. Então, a bola, ele representa o Evangelho. Nós temos também aqui a chuteira, que para os jogadores é importante porque eles estão preparados para entrar em campo e jogar, fazer gol. Para nós, a chuteira representa a preparação, que nós precisamos estar preparados para levar o Evangelho para as pessoas. Para sermos jogadores de Deus, nós precisamos estar preparados com a leitura da Bíblia, com a oração, com o jejum. Nós temos também, no jogo de futebol, a camisa que identifica qual é o time em que você está jogando. E sabe, as pessoas também podem ver em que time você faz parte. Será que é do time de Deus que você faz parte? As suas atitudes revelam de qual time você faz parte. Nós temos também o capitão. Você sabia que no jogo de futebol tem ali os 11 jogadores e dentre esses 11 jogadores, um deles é o capitão, que está com os jogadores jogando o jogo também. E nós temos um capitão que é Jesus, que está sempre conosco, nas dificuldades, nas lutas, nas alegrias. Jesus está sempre conosco, porque ele é o nosso capitão, que está sempre ao nosso lado. No jogo de futebol, nós também temos um juiz, que vamos ser sinceros, às vezes o juiz do jogo de futebol, ele não julga direitinho, não é? Mas a Bíblia diz que Deus, ele é um justo juiz. Deus vê tudo. A Bíblia diz que Deus contempla os maus e os bons. Ele vê todas as coisas e ele sempre faz aquilo que é certo, aquilo que é correto. Nós temos também o cartão amarelo e o cartão vermelho. Alguém aqui já viu esses cartões numa partida de futebol? E aí você pode sempre, eu gosto muito disso, de ouvir o que as crianças sabem, porque pensa, esse daqui é um assunto em que as crianças estão muito bem inseridas. Então você pode, é claro, em alguns momentos específicos, dar essa abertura para que as crianças possam compartilhar aquilo que elas já sabem sobre esse assunto. E aí você vem complementando, trazendo esse assunto à luz da Bíblia. E aqui o cartão amarelo e o vermelho, ele representa pra gente que nós precisamos ter cuidado com as coisas, que nós precisamos
dizer não para algumas coisas. E aí nós temos também no jogo de futebol o gol. Vocês já viram como um time de futebol fica feliz quando eles fazem gol? É por isso que eles jogam, eles estão ali porque eles querem fazer gol. E sabe, nós também precisamos experimentar dessa alegria. E sabe quando nós experimentamos dessa alegria? Quando alguém recebe Jesus no seu coração. Nós todos somos jogadores do time de Jesus. Estamos com a bola no pé, que é o Evangelho, levando para todos os lugares. E quando alguém recebe Jesus no seu coração, nós fazemos um gol. Há festa aqui na terra. E a Bíblia diz que há uma grande festa lá no céu também. E assim você apresenta alguns elementos do jogo de futebol, correlacionando com a Bíblia, correlacionando com a nossa vida cristã. Fala sério, isso daqui é fantástico. E como nós estamos falando sobre as regras do jogo, nós precisamos falar para as crianças, olha, os jogadores, eles não podem fazer o que eles querem. Eles precisam seguir as regras e nós também precisamos seguir regras importantes. E vocês sabem aonde é que nós encontramos as regras, o nosso manual de instruções? Na Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de regras, é o nosso manual de instruções. Nela nós temos tudo o que nós precisamos. E aí você apresenta para as crianças que assim como os jogadores precisam seguir todas as regras, vocês sabiam, por exemplo, e você pode inclusive trazer algumas curiosidades para as crianças. Vocês sabiam que é uma regra que um jogador, quando vai comemorar o gol, não pode tirar sua camiseta? Não pode, porque senão ele é penalizado? Essa é uma regra. E nós também precisamos seguir as regras, o manual de instruções que Deus nos deixou. Então nós temos aqui a Bíblia e você vai apresentar para as crianças algumas coisas que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina tudo, porque ela é uma lâmpada que ilumina nossos passos, o nosso caminho. Na Bíblia nós aprendemos como agradar o coração de Deus, e aqui tem um versículo para você ler com as crianças. Na Bíblia, nós aprendemos como devemos tratar as pessoas. Na Bíblia, nós aprendemos como vencer o pecado. Na Bíblia, nós aprendemos o que fazer quando ficar preocupado. E nós aprendemos na Bíblia também o que fazer quando sentir medo ou solidão. A Bíblia tem todas as respostas. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisar, está na Bíblia. E aí você pode falar com as crianças sobre a importância da palavra de Deus. As crianças vão estar imersas nesse universo da Copa. E agora você vai fazer as crianças enxergarem os elementos do jogo de futebol usando a Bíblia. Isso é extremamente fantástico. Mas calma, que ainda não acabou. Todas as lições do PEC são extremamente intencionais e pensadas em cada etapa de ensino. E é por isso que você encontra no PEC a memorização, a história, a dinâmica, a aplicação do conteúdo e a revisão também, que eu vou te mostrar aqui agora. Na revisão do PEC, nós vamos fazer um jogo com as crianças muito divertido. Você pode sentar em círculo com as crianças, você pode imprimir vários deles e fazer alguns grupinhos com as crianças. Aqui dá para jogar de 4 jogadores, ou se você quiser, você pode dividir a sua turma em 4 grupos e assim cada grupo consegue seguir a sua trilha. E como que funciona? Muito fácil de jogar. Você tem aqui os indicadores para contar aqui as casinhas. Tem também o dado e tem as perguntas para quando alguma criança ou algum grupo cair numa casinha que tem a interrogação, ela vai retirar aqui uma ficha e vai ler a pergunta. E é muito legal porque não tem só perguntas, mas tem também desafios para as crianças mostrarem aí os seus talentos futebolísticos. Então é muito legal porque brincando, a criança vai revisar todo o conteúdo que você ensinou ali para ela e também você pode aproveitar esse momento para reforçar coisas que ficaram aí pendentes. Fala sério, essa é
ou não é uma ótima oportunidade para você ensinar as crianças? Essa lição, as regras do jogo, já está disponível no PEC. Tem o link para você aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Lembrando que dentro do PEC você tem acesso aos roteiros com atividades bíblicas, os recursos prontinhos para você imprimir, montar e usar com as crianças. Sem contar que no PEC você encontra mais de 120 lições bíblicas para você usar o ano todo com as crianças. Não deixe essa grande oportunidade passar. Ensine para as crianças a Copa usando a Bíblia. Vem comigo, eu te espero no PEC. Vamos juntas ensinar sobre a Bíblia usando a Copa.